amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional e vamos falar hoje sobre o capítulo 19 de Êxodo. Eu já vou ler aqui, pegue caneta e papel, por favor, porque daqui a pouquinho eu vou parar, vou te passar algumas informações bem interessantes e vou te passar também a palavra rema. Não deixe de acompanhar comigo até o final, porque no final do vídeo nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá? Êxodo capítulo 19, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia também. Se não puder, apenas ouça. Está escrito assim, pessoal. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Eu queria que você deixasse marcado esse verso 4 e essa expressão sobre asas de águia. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para cá. Versículo 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma só voz, a uma voz: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Eu vou parar aqui rapidinho no versículo 8, só para falar algo. Preste atenção, pessoal. Deus, ele está falando com o Moisés, mandando ele falar com os filhos de Israel. E o que Deus queria aqui, pessoal, era obediência. Deus queria que o povo obedecesse a ele, obedecesse aquilo que ele falava, a voz dele, e o povo seria a sua propriedade peculiar. Quer dizer, Deus faria daquele povo e com aquele povo o que bem entendesse. Deus protegeria, Deus guardaria. E isso era o que Deus tinha como plano para o povo dele. E é isso que Deus tem como plano para a sua vida também. Deus quer que você seja propriedade peculiar dele. Ele quer que você seja templo do Espírito Santo. Ele quer que você seja o local de habitação do Espírito Santo. Mas é importante que você obedeça a ele, que você faça a vontade dele, que você renuncie o pecado, abra mão daquilo que os outros povos, aquilo que outras nações, quando eu falo outras nações, eu falo outras pessoas praticam e que são coisas contrárias à vontade de Deus. Está compreendendo? O Moisés, quando passa o que Deus queria para o povo, imediatamente o povo fala a uma só voz: faremos isso. Só que aí você sabe, né? Na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira provação, na primeira escassez, na primeira dificuldade que o povo geralmente enfrentava, o povo já murmurava, já se voltava contra Moisés, já reclamava de Moisés, com outras palavras, murmurava contra Deus e falava até em voltar para o Egito, que seria melhor viver na escravidão do Egito. Não seja uma pessoa que é movida por circunstâncias, porque quando uma pessoa é movida por circunstâncias, se as circunstâncias forem boas, ela vai continuar servindo a Deus e o seu ânimo vai estar lá em cima, sabe? Mas se as circunstâncias em algum momento ou em alguns momentos forem contrárias, ruins, e nem todo dia nós vamos viver aquilo que gostaríamos, nem todos os dias vamos alcançar os resultados que gostaríamos, se a circunstância e os resultados forem ruins, acontecerem de uma maneira que a pessoa não esperava, ela então vai murmurar, vai voltar atrás. Então não seja assim, meu amigo, não seja assim, minha amiga. E se você era assim, hoje você tem que levantar a sua cabeça, colocar essa palavra no teu coração e ser uma pessoa de palavra. Eu vou continuar lendo aqui, versículo de número 9.
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Aqui também existe algo sensacional, pessoal. Nós queremos viver coisas grandes com relação a Deus. Poxa, quem não quer viver experiências extraordinárias com Deus? E eu digo isso espiritualmente falando, mas também com relação a milagres, com relação a coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que Deus deseja realizar nas nossas vidas. Mas veja que interessante o que o Senhor está falando com Moisés. Moisés, vai, estou lendo o versículo 10 de novo. Vai e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos, quer dizer, se purifiquem, que eles estejam de vestes limpas, santificados, separados, consagrados. Quando isso acontecer, fiquem prontos, porque descerá o Senhor. Veja que interessante, pessoal. Antes aqui do Senhor descer, nessa situação aqui, Deus está falando: o povo precisa se santificar e lavar as suas vestes e ficar pronto. Eu quero trazer essa palavra de uma maneira bem direta, bem objetiva para você. Nós queremos a manifestação do Espírito Santo. Nós queremos a manifestação de Deus. Nós queremos ver respostas de Deus. Queremos que Deus desça e faça coisas extraordinárias na nossa vida. Não é errado isso. Mas e o que Deus quer da gente? O que Deus quer de você? Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Lógico, primeiro te salvar a tua família, salvar as pessoas. Esse é o propósito de Deus. O propósito principal do Evangelho é a salvação. Mas Ele tem chamado para você. Ele tem propósitos para você. Ele tem coisas para realizar na tua vida, não só para que você seja abençoado, abençoada, mas para que outras pessoas creiam também. Porque Jesus disse, não é? Se não verem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão. Então Deus, Ele deseja realizar sinais, prodígios, deseja manifestar o seu poder, mas Ele também deseja que você, que a gente se santifique. Está compreendendo? Se santifica, meu amigo. O que quer dizer se santificar, Diego? Quer dizer você se separar para Deus, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, abandonar o pecado. Se você comete o mesmo pecado sempre, abrir mão disso, pedir forças a Deus, pedir orientação de alguém que seja um pouco mais experiente, uma pessoa que está já na fé há muito tempo, uma pessoa que você sente confiança de conversar, porque é necessário se santificar, meditar na palavra, pedir perdão a Deus, confessar os pecados e deixar para trás, orar, estar na igreja. Está compreendendo isso? Deus estava falando, olha, santifiquem, lavem as vestes, abandone esse pecado, meu amigo, abandone esse pecado, minha amiga, e estejam prontos. Quando você faz isso, você tem que criar expectativa, tem que estar pronto, porque o Senhor, Ele desce. Com outras palavras, Ele manifesta o seu poder, manifesta a sua vontade. Versículo de número 12. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ele ao povo, estai prontos para o terceiro dia e não vos achegueis à mulher. Veja, ele disse para o povo, né, e o povo vai praticar exatamente aquilo que Deus falou. Eles vão se santificar, eles no primeiro e segundo dia vão se santificar, vão lavar as suas vestes. Incrível, né, que o Moisés ele fala, e fiquem prontos, estejam prontos também. Versículo 16. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu
como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Que coisa forte, né, pessoal? Você vê, eles se santificaram, lavaram as suas vestes, se prepararam, ficaram prontos, e aí Deus está se manifestando. Eu acredito muito que Deus, ele tem prazer. Eu estou falando prazer entre aspas, né? Ele tem alegria quando as pessoas se santificam e ficam na expectativa da manifestação dele. E ele tem alegria também de se manifestar na vida e para aqueles que praticam a palavra dele. Eu vou continuar lendo, versículo 19. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo para não suceder que traspasse os limites até ao Senhor, a fim de ver e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não traspasse os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Terminei aqui o capítulo, nós lemos o capítulo 19 inteiro, os 25 versículos. E aí eu disse para você também, além daquilo que eu já te passei, para marcar o versículo 4. Então vamos voltar lá para o versículo 4 de Êxodo 19, está escrito assim: Deus está falando: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Essa expressão, asas de águia, Deus falando, como vos levei sobre asas de águia, a águia, ela é um animal que aparece muitas vezes na palavra. Algumas vezes aparece se referindo a Deus, é lógico, de uma maneira figurada, simbólica, e muitas vezes também aparece se referindo ao ser humano, se referindo a pessoas. Eu quero te mostrar aqui algumas passagens. Eu gostaria que você tomasse posse também do seguinte: eu vou já abrir aqui algumas passagens na palavra, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: a águia, ela empurrava muitas vezes os filhotes do ninho, a fim de que os filhotes eles aprendessem a voar, eles praticassem, não é? O seu instinto e eles aprendessem a voar. E lógico, muitas vezes a águia, ela depois que lançava os filhotes, ela dava uma volta e ia por baixo dos filhotes, não é? Ela faz isso, vai por baixo dos filhotes e deixa com que aqueles filhotinhos eles caiam nas suas grandes asas e ela carrega os seus filhotes naquelas asas, ou seja, ela protege com as asas os seus filhotes. Eu quero trazer essa palavra para a sua vida. O teu Deus, o teu amigo, ele te protege também, ele guarda você, ele protege você com as suas asas, ele protege você debaixo do seu amor, debaixo daquilo que ele tem para a sua vida. Então, independente do que você esteja passando, você é filho, você é filha, você tem um pai. Ainda que você esteja com a alma aflita, com o coração acelerado, com milhões de pensamentos, sem saber o que fazer, poxa, corra para o Pai, corra para Deus, fique quietinho, quietinha com Ele, busque ao Senhor, porque Ele quer cuidar de você. Isso aqui fala de proteção, Ele quer proteger você. Sim, Ele quer te encorajar a voar, Ele quer te encorajar a viver aquilo que Ele espera que você viva, mas Ele também te protege, te guarda em meio à jornada. Eu vou abrir aqui a palavra em Deuteronômio, vou deixar marcado aqui em Êxodo 19 e vou para Deuteronômio 32 e vou ler o versículo 10. Deuteronômio é o 5º livro da palavra. Se você estiver acompanhando aí, está escrito assim, olha, Deuteronômio 32, eu vou ler aqui do versículo 10 até o versículo 12, está escrito assim, pessoal: achou-o numa terra deserta, em um ermo de solidão, e horrendos ruivos, cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho,
Adeja sobre os seus filhos, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Você acredita que ainda que você esteja sem forças, isso aqui está se cumprindo, olha, ele está estendendo as suas asas, tomando você e levando você sobre as suas asas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Uma força extraordinária, um ânimo extraordinário, uma paz extraordinária está chegando na sua vida através deste vídeo, através desta palavra, e você vai perceber que, ainda que você pensasse que não tinha mais forças para continuar, que não conseguia mais suportar, o Senhor, Ele está fortalecendo você, renovando as suas forças, e você não está sozinho, não está sozinho. O que você não pode fazer, acredite, Ele pode fazer. Eu vou abrir aqui no Salmo 103 agora, pessoal. Vou avançar aqui um pouquinho. Salmo 103. Você acredita nisso? Então fala, tomo posse. Eu sou protegido, protegida por Deus. Salmo 103, deixa eu abrir aqui. Salmo 103, eu vou ler aqui do verso 2 ao verso 5. Está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este é um salmo de Davi, hein, pessoal? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Você está sofrendo de enfermidade? É Ele quem sara as tuas enfermidades. Eu digo mais, Ele já sarou, porque Jesus se sacrificou para você ser salvo, mas Ele, no sacrifício, levou sobre si as dores e as enfermidades. Então diga aí, independente do que você esteja passando, eu tomo posse da palavra. Confessa a sua cura. Eu sou curado, eu já fui curado. Confessa, meu amigo, confessa, minha amiga. Eu vou continuar lendo aqui, versículo 4. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Eu vou para Isaías agora, pessoal. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Eu quero ler aqui o versículo 29. Eu vou ler do 29 ao 31 para a gente orar. Está escrito assim, pessoal, versículo 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Toma posse dessa palavra, meu amigo. Toma posse dessa palavra, minha amiga. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, você espera no Senhor? Diga, eu espero no Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, veja só, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vamos fazer uma oração então, pessoal. Eu quero fazer essa oração especial por você agora, porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo a este vídeo que precisam se santificar, precisam se arrepender dos seus pecados, se esforçar para não errar mais. E aí você vai falar com Deus aí, vai pedir perdão a Ele, vai ficar à vontade onde você estiver. Vai se comprometer em mudar, porque tem coisas que você pode fazer, basta você escolher fazer, determinar. Outras coisas você não tem forças. E você vai pedir o Espírito Santo para te ajudar. E Ele vai te dar a força necessária para você renunciar ao pecado, se santificar, para você lavar as suas vestes no sangue do Senhor Jesus, está compreendendo? E ficar pronto. Mas eu também quero orar por você que precisa de uma direção, porque a águia, ela guia os seus filhotes, além dela proteger, ela guia. E ela também, de uma certa maneira, é lógico que de uma maneira irracional, né, porque os animais são irracionais, ela encoraja os seus filhotes a viverem o propósito que ela tem para eles. Ela empurra os filhotinhos do ninho para que eles cumpram o propósito, para que eles voem. E Deus faz isso também muitas vezes. Deus está, te direcionando, te empurrando para algumas situações para que você voe, meu amigo, para que você voe, minha amiga, porque existe uma força toda especial e Deus acredita em você. Existe uma força toda especial que Ele já colocou em você. Você tem essa força, Ele está colocando em algumas pessoas agora. E agora Ele quer que você voe, que você faça a sua parte e não se preocupe. Qualquer coisa que acontecer,
Ele vai estar contigo em qualquer situação e Ele vai também guiar você para o propósito que Ele tem para a tua vida. Então vamos fazer uma oração? Fale com Deus aí. Senhor, a tua palavra foi ministrada e eu sei que pessoas entenderam o que o Senhor falou com elas. E eu quero te pedir que este teu filho, esta tua filha, consiga se santificar, vencer o pecado, que essa pessoa tenha forças para viver tudo que o Senhor tem para ela. O Senhor disse, se santifiquem. O Senhor disse para Moisés falar com o povo, se santifiquem, lavem as vestes e fiquem prontos. E essa pessoa, ela está se santificando, lavando as suas vestes e ela ficará pronta, Senhor. E eu quero te pedir, se manifeste também, manifeste-se com respostas. Mas eu quero, Senhor, fazer essa oração toda especial também, porque o Senhor mostrou aqui na palavra que a águia representa também o Senhor. E a águia na palavra também nos representa. E eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, ela continue sendo encorajada por Ti, que o Senhor direcione essa mulher, esse homem para situações a fim de que os Teus propósitos se cumpram. Mas eu sei que existem pessoas que estavam tombando, caindo. Pai, essa pessoa ouviu a Tua voz e ela sabe que o Senhor, como águia, está deixando ela nas Tuas asas e conduzindo em segurança, em proteção, essa pessoa para o Teu propósito. Meu Deus, que essa pessoa entenda, assim como a águia, ela empurra os seus filhotinhos para que eles voem. Eu quero que essa pessoa também comece a enxergar que o Senhor colocou essa pessoa, ou permitiu que ela passasse por algumas situações para que ela voe também, para que ela viva coisas extraordinárias, para que ela viva o que ela ainda não viveu, mas que é o que o Senhor tem para ela. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, acompanhe os outros vídeos. Olha, aqui abaixo do vídeo está escrito inscrever-se, faça isso. Acompanhe os outros vídeos, já falamos sobre o capítulo 1 até o capítulo 18, agora falamos também do capítulo 19 e vamos continuar até o final do livro de Êxodo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, por favor, deixe o seu joinha, o seu like, porque faz com que o YouTube ele entenda que esse vídeo, essa mensagem é importante e ele faz essa mensagem chegar às outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal.